Bom, nós estamos chegando para mais uma das nossas meditações na Palavra de Deus. Para você que está entrando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Feche o seu olho se você puder, que a gente já vai começar. Paizinho, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto, para que a nossa mente seja iluminada, para que nós possamos receber as palavras da verdade nessa noite. Nós não conseguimos compreender aquilo que é espiritual se não for com o auxílio do Senhor, Pai. E é isso que nós pedimos. O Senhor tem liberdade para atuar em nosso meio. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Na semana passada, nós começamos a ver o capítulo 16 de Atos. Nós vimos o comecinho da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Diferentemente da primeira viagem missionária, que Paulo foi com Barnabé, nessa segunda viagem missionária ele vai com Silas. E eles começam pela última cidade, última em distância, né, que eles visitaram na primeira viagem missionária. Então olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui para você acompanhando. Eles saem justamente de Antioquia da Síria. Eles atravessam pelo continente a região da Cilícia, que é a cidade de Tarso, cidade de Paulo. A palavra não fala que Paulo parou por lá, mas nós cremos que ele deve ter parado no meio do caminho. E aí ele segue direto para a cidade de Listra e Derbe, essas duas cidadezinhas aqui. Na cidade de Listra e Derbe, por ali, Timóteo se junta à equipe missionária. Timóteo, que viria a se tornar o maior discípulo de Paulo. Até aquele momento ele não tinha aparecido ainda, ele aparece na segunda viagem missionária. Logo depois que eles partem de lá, de Derbe e Listra, eles tentam ir para a região da Ásia, essa região daqui, tá? Lembrando que essa região da Ásia é a atual Turquia, não é a região da Ásia como nós temos hoje. Mas o Espírito Santo impede. Aí eles decidem, não, então se o Espírito Santo não deixou a gente vir para cá, vamos lá para cima, vamos para a região aí da Bitínia, né? Que é essa região aqui. E aí o Espírito Santo, mais uma vez, impede, fecha essa porta. E no final das contas, eles acabam parando lá na cidade de Trode, cidade costeira. Em Trode, Paulo tem um sonho, ele vê um macedônio pedindo ajuda, venham socorrer-nos. E aí eles entendem que, da mesma forma como o Espírito Santo fechou aquelas duas portas, ele agora estava abrindo uma nova porta. E eles vão então para a província da Macedônia. Macedônia, que é essa região aqui, ó, que fica atualmente ao norte da Grécia. Tá? E eles começam justamente por aqui, essa cidadezinha, que é a cidade de Filipos. Lá em Filipos, Paulo e Silas... só um detalhe, provavelmente em Trode, que Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos, se junta à equipe missionária também. Nós falamos o motivo pelo qual a gente entende isso na semana passada. Se você perdeu, você pode ver a live, tá lá no YouTube. O link está no meu perfil aqui na bio do Instagram, tá? E é justamente lá em Filipos que Paulo e Silas eles estavam evangelizando. Aí Paulo repreende um espírito de adivinhação de uma jovenzinha e eles acabam na prisão. Lá na prisão eles estão louvando a Deus, acontece um terremoto, as portas se abrem, mas eles não fogem. O carcereiro vai se matar, Paulo impede, no final das contas Paulo acaba ajudando a converter o carcereiro e a família dele. E Paulo e Silas, no dia seguinte, eles saem de lá, eles são libertos, eles saem da região de Filipos, de Filipos, né, cidade de Filipos, e eles finalmente partem para a próxima cidade, mas isso nós não vimos na semana passada, porque foi justamente aqui que acabou o capítulo 16. Tá bom? Então essa é a recapitulação. Hoje a gente vai começar a partir do capítulo 17 do livro de Atos. Nós estamos avançando, gente, estamos prosseguindo aí. Já passamos a metade do livro de Atos. Olha que bênção. Alguém ficou com dúvida em relação ao que a gente viu na semana passada? Deu para entender da recapitulação? Coloca aí para mim nos comentários, que se está tudo em ordem, eu vou começar a partir do capítulo 17 para a gente ver onde é que eles foram parar depois que eles saem da cidade de Filipos. Bom, acho que está tudo em ordem. Se está tudo em ordem, eu vou começar lendo. Mas eu vou ler a partir... Beleza, já botaram tudo em ordem, vamos para o 17.
Eu vou ler a partir do último versículo do capítulo 16, só para a gente contextualizar, tá? E saindo Paulo e Silas da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Agora capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, gente, Paulo e Silas saem, ó, esse mapinha aqui é esse aqui ampliado, tá bom? Ó, bem aqui. Então eles saem da cidade de Filipos, deixa eu só ver onde a gente está aqui, Filipos, eles atravessam 2 cidades e eles vão parar na cidade de Tessalônica, tá? Provavelmente essas 2 cidades que estão citadas aí são cidades em que eles pernoitaram ou só atravessaram, porque o fato é que eles pararam mesmo por um tempo lá na cidade de Tessalônica, cerca de 150, 160 quilômetros de Filipos. Tessalônica é uma cidade muito importante na Macedônia, era a capital da Macedônia, era a capital da província, onde ficava inclusive o governador, e essa cidade ela foi declarada como cidade livre, foi tornada cidade livre pelos romanos que na época dominavam o mundo todo, e por ser uma cidade livre, ela era autogovernada. Tá? As maiores estimativas dizem aí que lá tinha por volta de 200 mil habitantes. Era cerca de 10 vezes a média dos habitantes daquela época. Quando você para ver as cidades onde Paulo geralmente parava, você percebe que ele de fato concentrava nas maiores cidades. E era uma estratégia de crescimento da igreja. Ele ia para as maiores cidades, onde você tinha maior probabilidade de evangelizar, de ensinar a verdade, e essas grandes cidades, elas acabavam espalhando essa verdade pela região, para cidades menores. Então você vai ver esse padrão aí nas viagens missionárias de Paulo, tá? E diferentemente de Filipos, lá em Filipos a gente viu que eles não foram para a sinagoga, provavelmente porque não existia sinagoga. Mas diferentemente de Filipos, Tessalônica já tinha sinagoga. Com 10 homens judeus era possível criar uma sinagoga naquela época. Então, Filipos, em Tessalônica já havia uma sinagoga. Quando tinha sinagoga, o padrão de Paulo era ir para a sinagoga para pregar primeiramente para os judeus e só depois ele partia para pregar para os gentios. Era o padrão usado por Paulo. A gente vê ele fazer isso em toda a cidade para onde ele ia que tinha sinagoga. E ele vai lá e ele fica por 3 semanas, por 3 sábados, falando justamente com os judeus nas sinagogas, ensinando, exortando e anunciando que Jesus era o Cristo. Tá? Então, ele demonstrava, ele expunha na palavra que Jesus era o Messias. A gente aprende muito, muito mesmo com o apóstolo Paulo. Muita coisa da vida dele que tem que servir de exemplo para a nossa vida. Aqui na igreja de Tessalônica, a gente vê um exemplo muito grande que Paulo dá para a gente. Olha só, vou ler de novo aqui. Por 3 sábados ele disputou com os judeus sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Veja que Paulo ele não se limitava a falar. Ele falava da verdade, mas ele comprovava, ele demonstrava que aquilo ali de fato era o que a Escritura revelava, o que a Escritura estava prevendo. Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. E nós precisamos, quando a gente for expor o Evangelho, a gente tem que demonstrar que o que nós estamos falando realmente é o que a Bíblia fala. É um dever que nós temos. A gente aprende isso por meio da vida de Paulo. Tá? Então ele demonstrava na palavra que já havia sido profetizado da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Bom, qual foi a consequência de Paulo ter feito isso? Está lá a partir do versículo 4. Nós lemos, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então nós estamos vendo aqui os judeus, alguns judeus se convertendo, gregos se convertendo, mulheres se convertendo. Então os gentios estavam abraçando o evangelho. Olha que coisa preciosa. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então, alguns acreditaram, outros não acreditaram.
Nossa obrigação não é converter ninguém, nossa obrigação é pregar o evangelho. Até porque nós não somos capazes de converter ninguém. Só quem consegue converter alguém é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode iluminar o coração de uma pessoa para que ela reconheça a verdade, para que ela seja levada para a verdade da cruz. Nós não conseguimos fazer isso. Então, nossa missão é simplesmente pregar. E pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. Por isso que a gente falou aqui que nós aprendemos com Paulo que quando estivermos pregando, nós temos que embasar nas Escrituras. E aí a gente viu que os que não acreditaram se levantaram contra Paulo. Mas falou que foram os gentios que se levantaram, os gregos? Não. Os judeus que não creram se levantaram. Olha que coisa impressionante. Os maiores perseguidores do cristianismo na igreja primitiva foram os judeus. Os judeus lá em Jerusalém perseguiram Jesus, mataram, eu não estou falando de todos, estou falando daqueles que não aceitaram a verdade de Jesus. E nós vemos aqui ao redor, enquanto nós estamos lendo o livro de Atos, nós estamos percebendo que, geralmente, essas revoltas contra Paulo, contra a obra executada por Paulo, elas são iniciadas pelos judeus que não acreditam. Depois que eles perdem o posto de maior perseguidor para os romanos. Aí os romanos vêm com tudo e, inclusive, acabam com Israel, com Jerusalém, por volta do ano 70, a queda de Jerusalém. Mas nesse momento aqui, os maiores perseguidores da igreja eram os próprios judeus que não aceitavam Jesus como Messias. Bom, eles acabam então perseguindo Paulo, vão para a casa de Jason, provavelmente Paulo estava hospedado na casa de Jason, pegam Jason, Paulo não estava lá, levam Jason lá para fazer uma cariação, depois Jason é liberto, e aí, quando eles voltam, eles vão até Paulo, e na mesma noite mandam Paulo bater em retirada, depois de cerca de um pouco mais de 3 semanas. A gente viu que ele ficou 3 semanas discutindo, então ele ficou mais do que 3 semanas, mas provavelmente pouco tempo a mais do que 3 semanas lá em Tessalônica. Mas esse tempo, por mais que fosse curto, foi suficiente para que fosse levantada a igreja de Tessalônica. Então a igreja foi implantada, assim como a gente viu que quando eles saem de Filipos, uma igreja foi implantada lá, Filipenses, a carta aos Filipenses é mandada justamente para a igreja de Filipos. Aqui em Tessalônica, a gente também vê uma igreja sendo implantada. E olha que curioso, como é que Paulo se sustentou lá em Tessalônica? A gente tem a resposta para isso quando a gente pega 2 versículos. A gente pega um versículo de Tessalonicenses, que foi uma das 2 cartas que Paulo escreveu justamente para essa igreja, e a gente vai pegar um versículo lá da carta de Filipenses. Então olha isso aqui, 1 Tessalonicenses 2, versículo 9, diz o seguinte, é Paulo falando com aqueles convertidos da igreja de Tessalônica, né? Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então Paulo está falando aqui que ele trabalhou, ele se fadigou com o trabalho, com o labor, quando ele estava em Tessalônica, para que ele não fosse pesado para ninguém. Ele não foi ali para pegar dinheiro daquelas pessoas, ele foi ali para pregar o evangelho. A propósito, qual que era o ofício de Paulo? Alguém lembra aí qual que era o ofício de Paulo? Enquanto você escreve qual era o ofício de Paulo, eu vou ler aqui o outro versículo que está em Filipenses 4, 15 e 16. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ou seja, Paulo tinha saído aqui de Filipos, Macedônia, veio para Tessalônica, ficou 3 semanas, pouco mais de 3 semanas aqui. No início, ele provavelmente se sustentou por meio da sua obra, do seu trabalho, do seu ofício. E depois a igreja de Filipos vai e manda oferta para Paulo quando ele estava aqui em Tessalônica, o que nós extraímos desses 2 versículos. E o ofício de Paulo era fazer tendas. Fazer tendas. Nós vamos ler isso no capítulo seguinte do livro de Atos, capítulo 18, deixa eu ver se eu acho aqui, no 18:3, que fala que ele fazia tendas. Eu acho que eu não... Bom, depois, a semana que vem a gente vai ler esse capítulo, esse versículo, então vou deixar para você ouvir esse versículo na semana que vem. Mas Paulo tinha por ofício fazer tendas. E provavelmente é isso que ele faz em Tessalônica, enquanto ele não recebia a oferta lá da igreja de Filipos. Bom, quando eles saem de Tessalônica,
eles vão para uma cidade que ficava coladinha. Tessalônica está aqui, eles vêm para cá, para essa cidade de Bereia. Ficava entre 65 e 80 quilômetros de Tessalônica. E quando Paulo chega em Bereia, será que você consegue imaginar para onde ele foi? Para a sinagoga. Lá tinha sinagoga, então Paulo vai justamente para a sinagoga. Mas eu quero que você preste muita atenção nesse versículo que eu vou ler agora, porque tem um código, uma chave que é muito preciosa, é muito importante para a nossa vida. Tá? Versículo 10 do capítulo 17 de Atos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Olha que coisa preciosa, gente. Lá em Tessalônica, a gente viu qual que é o nosso dever quando a gente prega o evangelho para alguém. Nós temos que embasar o que nós pregamos na palavra de Deus. Tem que estar tudo fundamentado aqui. E agora, com a igreja de Bereia, a gente aprende o que a gente tem que fazer quando a gente escuta o evangelho, a verdade de Deus de alguém. Nós temos que fazer o quê? Examinar para saber se aquilo está de acordo com as Escrituras. Gente, nós não podemos tomar tudo aquilo que é dito como verdade para uma verdade para a nossa vida. Nós não podemos tomar tudo para nós, sem que a gente vá até a palavra de Deus e procure entender se o que está sendo ensinado é verdadeiro ou não. Tome isso como uma lição para a sua vida. Aquilo que você está ouvindo da minha parte, vai até a Bíblia, confira. Por isso que eu tenho que trazer aqui muito versículo, para te ajudar a encontrar onde é que está isso. Mas tome tudo que você escuta, o que eu falo, o que seu líder fala, seu pastor fala. Gente, sempre que você ouvir algo, vai lá na palavra de Deus. Vai verificar se realmente aquilo que está sendo ensinado é o que a palavra de Deus fala. Somente a Bíblia é a verdadeira revelação que vem de Deus. É divinamente inspirado. Tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na Bíblia, nós sabemos que veio sim da parte de Deus. Que é verdade. A Bíblia não mente, a Bíblia não entra em contradição, a Bíblia não se engana. Mas o homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Tem muita doutrina que foi criada não por Deus, que não está na palavra de Deus, mas foi criada pelo homem, pela religião. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nós temos de criar esse hábito. Tem muitos homens, tem muitas mulheres que são enganadas por falsas doutrinas, por falsos mestres. Gente, isso é algo tão sério que eu trouxe aqui para vocês 2 versículos citados pelo apóstolo Paulo, que diz respeito justamente a falsos mestres, a falsos ensinos e a consequência disso. Efésios 4,14 fala o seguinte, olha: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então existem doutrinas humanas que são ensinadas como se fossem coisas de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, aqui é Paulo falando com o seu filho amado Timóteo. Olha o que Paulo fala: mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem, que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Gente, nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo está falando que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, algumas pessoas seriam enganadas e passariam a dar ouvidos a demônios, espíritos enganadores que viriam para distorcer a verdade. Qual é a consequência disso, gente? Essas pessoas apostatarão da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé. Elas não seriam salvas, perderiam a salvação. Então, é muito sério. Como é que você vai se proteger do engano? Estando em dia com a palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Você tem que confrontar o que você ouve com aquilo que é dito. E é por isso que Paulo fala, olha, que os bereianos, aquele povo de Bereia, era mais nobre que os de Tessalônica, porque eles ouviam tudo que Paulo falava. Paulo era um exímio conhecedor das Escrituras, e ele fundamentava tudo que ele falava lá no Antigo Testamento, que era a escritura que tinha naquele momento. Quando Paulo estava viajando, as Escrituras eram basicamente o Antigo Testamento. Naquele momento estava sendo começado a escrever os livros do Novo Testamento, certo? Muitos não existiam ainda. Então, ele usava
as profecias do Antigo Testamento para embasar aquilo que ele falava. E os bereanos iam lá, ó, você falou isso aí, Paulo? Deixa eu ver aqui, ó. Aí eles iam lá nos rolos, realmente está aqui, ó, então é verdade. O que mais? O que? Isso aí? Jesus haveria de vir, o Messias ia assumir forma humana e habitar entre nós? Deixa eu ver aqui. Realmente, está aqui na palavra de Deus, olha só. Então isso é verdade. E a consequência disso tudo foi a conversão de muitas vidas. O que eu quero... Eu sei que eu estou batendo nesse ponto, mas é porque é um ponto muito importante. Tá, gente? É um perigo você deixar que alguém interprete a Bíblia por você. Porque você pode estar embasando a sua salvação, a sua eternidade naquilo que outra pessoa está falando. Aí você imagina se a pessoa falar uma coisa que está em desconformidade com a Bíblia. Eu não estou falando de errinhos, tem erros e erros. Tá? Eu estou falando daquilo que é ponto central do Evangelho. É um perigo muito grande. Isso é tão sério que olha o que Paulo fala em Gálatas. Gálatas 1, versículo 6. Para a igreja da Galácia. Galácia, a gente viu, provavelmente a carta aos Gálatas foi escrita para aquelas igrejas lá da região da Galácia, onde Paulo visitou na primeira viagem missionária. Que são essas aqui, que inclusive foram as primeiras que ele visitou na segunda viagem missionária. Aqui na região de Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, essa região aqui, região da Galácia, foi provavelmente para eles que Paulo escreveu. Ele fala assim, olha, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Gente, olha isso aqui. Olha o que Paulo falou. Se alguém vos pregar outro evangelho, ainda que seja um anjo, que seja anátema, seja maldito. Quer dizer então, Walter, pelo que você está falando aí, que se eu ouvir qualquer rinho de um pregador, eu vou considerar esse pregador anátema, maldito, vou parar de ouvir e vou procurar outra pessoa? Não, não é o que eu estou falando. Se você for fazer isso, infelizmente você não vai poder ouvir ninguém. Porque, gente, você nunca vai encontrar alguém que esteja certo 100% do tempo. Tá? Teve uma vez que eu estava ouvindo um vídeo de perguntas e respostas e estava lá entre os debatedores o Sproul e o MacArthur. Dois homens que eu admiro demais. Eles são teólogos de mão cheia. E chegou uma pergunta justamente relacionada a isso. O que é um falso mestre? É aquele que espalha mentiras da palavra de Deus. E no meio da fala, o Sproul ele citou que Calvino, lá atrás, já falava que os melhores teólogos estavam certos 80% do tempo. Gente, os melhores. Imagina então os outros. Quanto por cento do tempo que está errado? E o problema é que a gente não sabe quando é que eles vão estar errados, né? Esses 20% dos erros. Mas o ponto central que eu quero falar aqui para você é que existe erro e erro. Tá? Tem gente, a gente tem que saber diferenciar. Quando você começa a estudar muito a palavra de Deus, se você seguir muito um pregador, você vai acabar ouvindo ele falar alguma coisa que pode ser que você não pense da mesma forma, e não tem problema. Isso vai acontecer, é normal. Tem muito ponto da Bíblia que traz, que é passível de interpretação. Então, por exemplo, batismo, predestinação, escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos. Se alguém errar em relação a isso, não vai custar a salvação de ninguém. Tá? Agora, existem verdades essenciais que são inegociáveis. Gente, elas não podem ser distorcidas. E nós não estamos falando aqui de meros erros. A gente está falando de heresia. Tá? Heresia é tudo aquilo que atinge o coração do Evangelho. Em relação ao coração do Evangelho, você não pode negociar. Tá, gente? Exemplos de heresias, exemplos de coisas que, na verdade, não de heresias, mas daquilo que é a base central do Evangelho e que nós não podemos negociar. Inclusive, o MacArthur citou isso naquela pergunta lá. Ele fala, né? A Trindade, o nascimento virginal de Jesus, a divindade de Jesus, a sua vida perfeita, a sua morte expiatória, substitutiva, a salvação apenas pela graça, pela fé em Jesus Cristo, tudo isso é o coração do Evangelho. Então, se alguém pregar, por exemplo, não, Jesus não era Deus, ele era só um homem muito bom, heresia. Se alguém pregar e falar, não, você não precisa ser salvo pela fé, você pode ser salvo por obras, é heresia aos olhos da palavra de Deus. Isso fere aquilo que é o coração da palavra de Deus. Tá? E segundo Paulo, todo aquele que prega
heresia deve ser considerado anátema, maldito. Ainda que seja um anjo. Por que ele fala ainda que seja um anjo? Porque a palavra de Deus fala em outro versículo que o diabo pode se transvestir de anjo de luz para enganar as pessoas. Então é por isso que o evangelho que está aqui na palavra de Deus não pode ser distorcido. Tá? Então é só para você saber diferenciar, porque você sempre vai ver um errinho ou outro, você vai ver alguém dando opinião, pode ser que esteja contra. Gente, tem muito homem de Deus que vai se enganar de vez em quando, mas em relação ao coração do evangelho, esteja sempre, sempre atento. Tá bom? Glória a Deus, nós moramos num país que nós temos acesso à Bíblia, pelo menos por enquanto. As coisas estão apertando, né? A gente já está vendo pastor sendo preso por falar a verdade, pessoas sendo chamadas de intolerantes, de fascistas, de preconceituosas, porque reproduzem aquilo que a palavra de Deus fala que é pecado. Mas hoje, 2023, todos nós temos acesso à Bíblia. Então ninguém tem desculpa aqui para não saber o que é o coração do Evangelho. Amém? Bom, gente, feito esse grande parênteses, vamos voltar para a igreja de Bereia. Tá? Lá em Bereia, então, o povo era mais nobre do que a igreja de Tessalônica. Eles vão e conferem tudo aquilo que estava sendo falado com as Escrituras. E qual é a consequência? A consequência está no versículo 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Quando eles confrontaram e viram que aquilo era verdade, muitos creram. Não só judeus, como gentios também foram salvos. Mas aquele povo lá, aqueles judeus lá de Tessalônica, descobriu que Paulo estava em Bereia, estava pregando o evangelho, ficou muito incomodado e desceu para Bereia para atiçar o povo. E aí, gente, a consequência é justamente que Paulo tem que sair de lá, tá? Mas é curioso que lá na carta aos Tessalonicenses a gente vê que realmente aqueles judeus, eles devem ter confrontado muito, eles devem ter resistido muito aos novos convertidos. Porque olha o que Paulo escreve. Agora a gente está aqui em 1 Tessalonicenses 2,14. Por que eu estou puxando esses versículos, gente? Porque nós estamos na série do Panorama Bíblico e o nosso objetivo aqui é ler a palavra nessa série, tá? É a gente ler a palavra na ordem cronológica. Então eu estou trazendo alguns acontecimentos que estão nas cartas para você se situar cronologicamente, beleza? 1 Tessalonicenses 2,14. Paulo fala com a igreja de Tessalônica. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Judéia, lá em Israel, Jerusalém, tá? Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, provavelmente, Tessalônica estava passando por uma pressão muito grande dos próprios judeus daquela cidade. E aí Paulo, para animar aquele povo, vira e fala, olha, o que está acontecendo com vocês é o mesmo que aconteceu lá na Judéia, em Jerusalém, quando mataram Jesus, quando eles nos perseguem. Então sejam fortalecidos sabendo que vocês estão passando pelo mesmo que eles passaram por lá. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Bom, Paulo então sai da Bereia e ele é encaminhado agora para o sul. Ele vem, gente, justamente daqui, ó, para cá. Será que você sabe que cidade que fica aqui? Uma cidade muito, mas muito importante, Atenas. Atenas. Então Paulo, pela primeira vez agora, pelo menos que a gente saiba, vai parar em Atenas. Quer dizer, certamente a primeira vez a gente vê pela reação de Paulo. A gente vai ler isso logo mais. Então Paulo vai lá para Atenas, e enquanto isso, os seus companheiros permanecem na região da Acaia, lá em Bereia. Acaia é justamente Atenas. Eles permanecem lá em cima, na região da Macedônia, eles ainda ficam lá na cidade de Bereia, provavelmente fortalecendo a igreja de Bereia e de Tessalônica, que tinha sido criada recentemente, tá? Deixa eu ver como é que estamos aqui em relação ao tempo. Acho que dá pra gente seguir mais um pouquinho. E quando eu perceber aí que tá chegando em 8h45, eu paro para a gente também não avançar na nossa hora, tá bom? Gente, as duas cidades mais importantes do mundo naquela época, sem dúvida, Roma e Grécia. Roma era a capital do Império Romano,
era o centro político, era o centro militar, mas Atenas era o centro filosófico, era o centro religioso, era o centro cultural. Aqui eu estou falando religioso, não estou falando da verdadeira religião, porque a gente está em Jerusalém, óbvio. Mas estou falando que era o centro que espalhava, né, o helenismo. Nós falamos muito do helenismo quando nós citamos o período interbíblico, aqueles 400 anos que dividem o Antigo e o Novo Testamento. Se você não viu, eu te convido a assistir depois, está lá no YouTube, 2 lives que nós falamos só do período interbíblico. Foi o berço do helenismo, foi justamente Atenas. E aí Paulo vai parar nessa cidade. E ele virou para os seus companheiros, né, ele mandou uma carta falando para eles encontrarem o mais rápido possível com ele em Atenas. Mas enquanto Paulo estava esperando, ele começou a andar pela cidade e ele viu toda a idolatria que existia em Atenas. Gente, se você conhece um pouquinho de mitologia, você já sabe do tanto de deuses que eles tinham. Era deuses para tudo. Aqui, hoje nós chamamos de mitologia, na época eles chamavam aquilo de religião, eles acreditavam realmente. Então, eles tinham falsos ídolos, falsos deuses, eles adoravam. E quando Paulo vê tudo aquilo ali, o espírito dele se comove. Roma era uma cidade politeísta, tinha milhares, gente, alguns falam em dezenas de milhares de estátuas na cidade, milhares de altares, tinham vários templos para falsos deuses. Você tinha templo para Zeus, templo para Poseidon. Se alguém tiver a oportunidade de ir para lá, para Atenas, eu já estive lá, você certamente vai passar no Paternon. Paternon são as ruínas daquilo que era o templo da patrona da cidade, que era justamente a deusa Atenas. Deusa do quê? Da sabedoria. Olha que coisa. Roma era o centro da sabedoria e a patrona da cidade era justamente a chamada deusa da sabedoria, Atenas. Mas é curioso a gente pensar que justamente a cidade do conhecimento que reuniu os sábios, os filósofos, os estudiosos da época, estava tomada pelo engano, pela idolatria. Isso é só mais uma prova que o conhecimento fora de Deus leva para a morte. Não é um conhecimento verdadeiro, não é um conhecimento que produz a vida. Nós vemos isso claramente com a cidade de Atenas. Por isso que lá em 1 Coríntios 3,19, nós vemos Paulo falar: porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Aquilo que para o mundo é muito sábio é loucura para Deus. Não leva ninguém à salvação. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, do conhecimento que vem de Deus. É esse o conhecimento, a sabedoria que transforma, que liberta. E nós só temos acesso a esse conhecimento por meio da iluminação do Espírito Santo. Amém? Mas é curioso porque mesmo nessa cidade altamente idólatra, Paulo encontra uma sinagoga. E aí, vamos lá, versículo 17 do capítulo 17 de Atos. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo. E uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a salvação. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ou seja, gostavam de uma fofoca, de uma novidade, né? Basicamente isso que Lucas escreve aqui. Gente, então vamos lá. Paulo mantém o padrão dele, começa na sinagoga, mas a cidade era tão idólatra que ele não vê outra alternativa a não ser ir lá para a praça, para a ágora, praça pública da cidade, e começar a pregar lá. Praça onde era o local mais cheio da cidade, onde todo mundo se reunia, os comerciantes, os compradores. Naquela época haviam muitos oradores, os oradores também iam para a praça, filósofos, pessoas iam lá expor as suas ideias, e eles falavam, expunham as ideias e depois pediam dinheiro caso a pessoa gostasse daquilo que estava ouvindo. Então essa era Atenas, essa era a praça de Atenas, e Paulo vai justamente para lá para discursar, para falar da verdade. O que ele estava falando de lá? Aqui diz, olha, anunciava Jesus e a ressurreição. Isso começa a atrair as pessoas, muita gente curiosa, começava a ouvir aquilo ali, uai, o que é isso que esse homem está falando? E em determinado momento, Paulo atrai a atenção de representantes dos dois grupos filosóficos mais importantes da época, os principais da época, que são os epicureus
e os estoicos, dois grupos, inclusive, que eram conflituosos, eram divergentes. Tá? Os epicureus, eles se moviam por interesse pessoal, busca do prazer, então eles tinham uma visão muito materialista. Ah, não tem Deus, e se tiver Deus, ele não está nem aí para o homem, não tem relacionamento nenhum com o homem. Já os estoicos, eles se opunham aos prazeres da carne, eles eram panteístas, eles seguiam aquela ideia de que tudo é Deus, e Deus é tudo, então a matéria é Deus, a plantinha é Deus, o universo é Deus, e Deus é o universo, tudo se mistura. Tá? Então a pregação de Paulo chocava tanto com um quanto com o outro. E aí é curioso, porque olha esse versículo aqui, ó. Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Gente, eles tinham tantos deuses que quando Paulo fala da ressurreição, eles achavam que a ressurreição também era uma divindade. Então está falando de Jesus e da ressurreição, dois deuses, é isso que está escrito aqui. Bom, em determinado momento, eles decidem levar Paulo para o Areópago. O Areópago era onde se reunia o conselho da cidade, os líderes da cidade. Provavelmente, o que muitos defendem, eles levam Paulo para lá porque Paulo estava vindo com uma doutrina nova e eles queriam que o conselho ouvisse e deliberasse se Paulo podia continuar pregando aquilo naquela cidade. Olha que ironia, a cidade cheia de falsas doutrinas, cheia de engano, querendo saber se Paulo podia pregar aquela doutrina, porque na cabeça deles não fazia sentido e era a única doutrina verdadeira. Então eles vão e levam Paulo justamente para o Areópago. E aí Paulo vai para o Areópago, mas gente, Paulo era extremamente versado. Nós já falamos que Paulo era romano, mas ele culturalmente era grego. Ele era da cidade de Tarso. Tarso era a segunda cidade mais importante do ponto de vista da filosofia. Então ele conhecia os filósofos, ele conhecia as escrituras, ele conhecia da cultura grega. Então é óbvio que quando Paulo foi colocado na frente daqueles homens, gente, é melzinho na chupeta, é tirar pirulito da boca de bebezinho. Aí Paulo vai e ele manda ver numa pregação, ele aproveita para pregar uma pregação maravilhosa. Nós vemos a partir do verso 22 e nós não vamos entrar nela hoje, porque eu estou vendo que a gente já está com o horário avançado, mas a gente vai ver nessa pregação Paulo adaptando o seu discurso para um público completamente diferente. Porque até então ele pregava muito para as pessoas que já estavam familiarizadas com o Evangelho. Na verdade, desculpa, com o Evangelho não, com as Escrituras, com o Antigo Testamento. Então, quando Paulo estava com essas pessoas, ele usava a própria Escritura para embasar o que ele falava. Mas agora, Paulo está de frente de alguém que não conhecia o Antigo Testamento. Então, ele tem que adaptar a palavra de Deus. Na verdade, adaptar a palavra de Deus não. Adaptar a sua fala à realidade daquelas pessoas. Contextualizar com base no que as pessoas já conheciam. E é isso que a gente vai ver a partir do verso 22 do capítulo 17. Mas a gente vai falar isso na semana que vem. Beleza? Por hoje a gente vai parar por aqui. Deixa eu orar rapidinho. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós somos expostos à verdade. E é impossível nós permanecermos da mesma forma quando a verdade é revelada ao nosso coração, meu Deus. Que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, pela Tua verdade. Que nós possamos crescer e nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, fechamos então os primeiros 21 versos do capítulo 17. Ainda tem mais um pouquinho aí pela frente. Mas espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido um tempo de aprendizado, um tempo abençoado. Semana que vem tem mais. Na quinta-feira, às 20 horas. Se você veio aqui pela primeira vez, venha, participe. É muito bom ter vocês aqui conosco. Queria mandar um abração para todo mundo que ficou até o final. Valeu demais. E lá no YouTube eu vou fazer um convite para vocês. Se você ainda não segue o canal no YouTube, gente, entra lá rapidinho, bota para seguir, para você ser notificado e para ajudar também. Em breve a gente vai tentar colocar um título próprio no canal e tem que ter uma quantidade mínima de pessoas. Então, se você não fez isso, eu peço para que você vá lá e passe a seguir o canal do YouTube. O link está na minha bio aqui, beleza? É isso, gente. Bênção, valeu a todo mundo. E semana que vem a gente se encontra por aqui. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.